Olá, pessoal! Para quem ainda não me conhece, meu nome é Anne, eu tenho deficiência visual e por aqui a gente sempre conversa bastante sobre a vida, desafios e tudo que envolve a deficiência visual. Essa semana eu recebi muitos relatos de algumas seguidoras mulheres que sonham em ser mães, mas que carregam consigo medos e inseguranças, especialmente quando há o risco de transmitir uma condição genética para os seus filhos. Como esse também foi o meu dilema, eu resolvi compartilhar um pouco da minha história com maternidade com vocês. Espero que de alguma forma ela possa encorajar e trazer uma certa esperança para vocês. Vamos lá? Bom, durante toda a minha infância e adolescência eu passei tentando entender o que havia de errado com a minha visão. Algo dentro de mim dizia que eu não enxergava como as outras pessoas, mas os médicos insistiam que eu só tinha miopia. Eles me receitavam óculos que nem sempre me ajudavam, e ali eu seguia carregando dúvidas, inseguranças e aquele sentimento constante de inadequação, sabe? Sem laudo, sem diagnóstico, sem acessibilidade, sem compreensão, eu enfrentei todos os desafios de qualquer pessoa com deficiência visual, mas sem saber que tinha a deficiência visual, sem o direito de saber quem eu realmente era, sabe? Eu estudei sem adaptações, fui desacreditada por alguns professores, ridicularizada por alguns colegas de classe, o bullying quase me destruiu e por muitas vezes quase me fez desistir de tudo. Mas Deus, em sua infinita graça, me sustentou até naqueles momentos mais difíceis. Foi apenas com meus 20 anos de idade, já casada, já mãe do meu primeiro filho, o Miguel, que finalmente eu recebi o meu diagnóstico. Aniridia. Uma doença rara, muito rara, sem cura, e que consiste nada menos que na ausência da íris dos olhos. Sim, eu nasci sem a íris dos olhos. Grava bem essa informação. Você vai precisar dela mais tarde. Bom, naquele momento todas as peças daquele quebra-cabeça começaram a se encaixar. Eu comecei a entender por que todos os óculos que eram receitados não funcionavam comigo, porque eu enxergava o mundo de uma forma tão diferente. Mas junto também com todas essas respostas vieram novos medos. E se os meus filhos herdassem isso? E se eu passasse isso para eles? E se eles passassem por tudo que eu passei? Se eles sofressem tudo que eu sofri? De repente, aquele sonho que era latente dentro de mim de me tornar mãe novamente, de repente se tornou pavor. Eu comecei a ter medo de gerar uma criança que pudesse vir a sofrer tudo que eu sofri. E esse medo realmente me paralisou. Eu agradecia todos os dias pelo meu filho Miguel, que veio antes do diagnóstico, e por uma dádiva divina não tinha a mesma condição que eu. E que bom que ele veio antes do diagnóstico, porque talvez eu não tivesse coragem de ter tentado ter o primeiro se eu soubesse antes que eu poderia ter um filho que herdasse isso. Mas e se eu tentasse mais uma vez e dessa vez não fosse assim? Olha, por 7 anos esse conflito cresceu dentro de mim. O meu coração ansiava por mais um filho, mas o meu medo parecia maior do que o meu desejo. Foi quando em oração eu pedi um sinal para Deus. Eu precisava de uma resposta, alguma coisa que me dissesse que eu poderia confiar. E eu pedi com toda a fé do meu coração. Eu pedi, meu Deus, se for para eu ter outro filho, Senhor, me mostre, por favor. Me mostre que ele não vai ter aniridia, que ele não vai herdar essa doença. Eu prometo para o Senhor que se o Senhor me mostrar que ele não vai ter, eu vou tomar coragem e eu vou gerar outra vez. Olha, chamem do que quiser. Alguns chamam de relógio biológico. Eu chamo de chamado, sabe? Eu não sei explicar, mas eu sempre soube que eu seria mãe desde criança. Eu não sabia como. Eu não sabia sobre quais circunstâncias, mas eu sabia que eu tinha nascido para isso. Que era esse o meu propósito. Bom, eu pedi uma resposta para Deus, certo? E Ele me deu. Alguns dias depois dessa oração, em sonho, eu vi uma menininha linda, dos cabelos dourados, os olhinhos claros, as bochechinhas dela eram tão rosadinhas e a pele era tão branquinha, quase transparente.
Ela usava um vestido branco, estampado com umas florzinhas vermelhas, e ela segurava uma bonequinha de pano vermelha. Eu nunca vou me esquecer de como ela me olhava. Ela não falava praticamente nada. Ela não trocou uma só palavra comigo. Mas ela me olhava com uma doçura que aqueceu a minha alma de uma forma que eu nunca vou esquecer. Eu não precisei de palavras nenhuma para saber que aquela menina que eu estava vendo ali pela primeira vez na vida era alguém que eu amava e que eu daria minha vida ali, naquele instante, se precisasse. Que loucura, né? Foi então, quando aleatoriamente, no meio do sonho, o meu médico na época, o Dr. Charles, ele apareceu no meu sonho. Ele veio até a minha direção e perguntou assim: você gostou dela? O que você achou dela? E eu disse: claro, ela é linda, como não vou gostar dessa menina? Eis o que ele me respondeu: Anne, você é a minha primeira paciente que tem aniridia, que tem uma íris. Nessa hora eu me espantei, né? Eu falei: como assim, cara? Você tá doido? Se eu tenho aniridia, eu não tenho íris, né, querido? O que você tá falando? E aí ele virou pra ela, virou pra mim e disse assim: o nome dela é Iris. E ela é sua filha. Deus é perfeito. Ele sabe o que faz e ele faz tudo certo. Deus não colocou uma íris nos teus olhos porque ele tinha a pretensão de um dia colocar no teu ventre. Olha, ela tem aniridia sim. A decisão é sua. Mas se você não quiser tê-la, é isso que você vai perder. E digo mais. Se um dia você se sentiu incompleta, não se sinta mais. A única coisa que faltava em você era uma íris. E agora você tem a chance de ter. E foi daquele sonho, depois daquele sonho, que tudo mudou dentro de mim. O medo que antes me consumia simplesmente perdeu a força. Saber que a minha filha teria aniridia já não importava mais. Eu só queria tê-la, amá-la, viver cada momento da minha vida ao lado dela. Foi nesse sonho que eu entendi que a história dela não seria minha, que ela não passaria pelo que eu passei, porque diferente de mim, ela teria alguém que a compreendesse desde os primeiros dias. Ela teria uma equipe médica que cuidaria dela e que não deixaria o caso dela chegar no ponto que o meu chegou. Porque eu fui diagnosticada tardiamente. E ainda que ela chegasse a esse ponto, eu estaria lá para segurar a mão dela, para abrir caminhos e para garantir que ela não precisasse enfrentar sozinha as mesmas dores que eu enfrentei. O que um dia foi a minha maior ferida, de repente se transformou na minha maior força. Eu sei que com ela seria diferente. Porque eu faria diferente. Dito isso, com toda a certeza do mundo de que eu geraria outra vez, independente de como a minha filha nascesse, com ou sem uma deficiência, eu já estava decidida. Mas eu pedi só mais um sinal para Deus. Não importava como, mas eu queria que Ele me confirmasse aquilo. Esse sonho foi numa terça-feira, e na sexta-feira eu fui até o Hospital São Paulo, onde eu era atendida, adivinha por quem? Dr. Charles, o mesmo que apareceu no meu sonho e me contou tudo aquilo e me apresentou minha filha. Chegando lá, depois de uma tarde inteira no Hospital São Paulo, quem passa por tratamento lá sabe que lá é muito cheio de gente, né? A gente não costuma ir embora rápido, a gente passa o dia inteiro. E ao final do dia, quando ele estava ali receitando os meus colírios, de repente, aleatoriamente, sem que ninguém entrasse nesse assunto, o Dr. Charles de repente virou para mim e falou assim: Anne, deixa eu te fazer uma pergunta. Sei que não tem muito nada a ver com o nosso tratamento aqui, mas me veio no meu coração de perguntar: você já tem um filho, não é mesmo? Eu falei: tenho, Miguel.
Nessa hora eu já pensei, meu coração já disparou. Eu falei, meu Deus, será que é a resposta que eu pedi pra Deus? Eu falei assim, tem o Miguel. Ele falou assim, interessante. Você já pensou em dar um irmãozinho ou uma irmãzinha pra ele? Gente, nessa hora, eu juro, eu só não desmaiei porque meu anjo da guarda me segurou. Aí eu falei assim, até penso, mas não sei, quando Deus quiser mandar, né? E ele falou assim, você já pensou em nomes? Eu falei, doutor, o que você acha do nome Iris? Ele falou, nossa, eu super sugeriria esse nome. Iris, muito sugestivo pra você que tem aniridia. Eu saí do Hospital São Paulo naquele dia com a certeza. Eu engravidaria. Seria uma menina. E o nome seria Iris. E ela também teria aniridia. Bom, dito e feito. Logo em seguida, já engravidei. Em menos de um mês eu já descobri que estava grávida. Fiz a revelação só de praxe, só pra dizer que eu fiz, porque eu sabia o sexo, e eu disse pra todo mundo que estava no chá revelação sexo antes da revelação. Todo mundo já sabia. Na verdade, a maior surpresa foi mesmo o nome dela, né? Quando ela nasceu, dia 8 de setembro de 2020, de parto normal, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz enquanto ela estava no meu colo, e a médica ainda estava lá, né, tirando placenta e tudo mais, eu pedi pro meu esposo olhar o olhinho dela. Ele olhou pra ela e falou assim, Anne, eu acho que ela tem sim. Acho não, né, tenho certeza. E a médica falou assim, tem o quê? Aí eu falei assim, ela tem aniridia. E a médica falou assim, como que você sabe que ela tem aniridia? Dá pra saber pelo ultrassom? Eu falei, não, só dá pra saber depois que nasce, né? Ele passa pelos médicos, oftalmologistas e aí diagnostica. Aí ela falou assim, minha filha, então para de torcer. Ela me deu uma bronca, ela falou, para de torcer, parece que você está torcendo pra sua filha ter uma doença. Ela não tem nada, fique tranquila, aproveite sua filha, ela acabou de nascer. Eu falei, calma moça, você tá brava por quê? Passou-se os 3 dias de internação, no dia que eu ia receber alta pra ir embora. A médica fez questão de entrar lá com um papelzinho assim, vim aqui pessoalmente falar pra vocês que vocês não tinham que se preocupar. De fato, ela não tem nada. O teste do olhinho não deu em nada. E eu saí do hospital com aquilo na cabeça, que eu falei, meu Deus, mas por que o senhor me mostrou que ela teria se ela não tem? Achei estranho. Nos primeiros dias de vida dela, ao levar para tomar sol, o meu esposo observava todos os dias o olhinho dela e percebia uma sensibilidade maior do que o normal, a claridade. Então, rapidamente, entrei em contato com pessoas no meio da política para conseguir para mim uma vaga no AME de São Vicente. Passei lá por 3 oftalmologistas, os quais olharam o olhinho dela e disseram que ela não tinha absolutamente nada. Não acreditei. No teste do olhinho deu negativo. Passou por 3 oftalmologistas no AME de São Vicente, onde os oftalmologistas são excelentes e também não diagnosticaram absolutamente nada. Foi quando, ao pensar, meu Deus, por que tu me mostraste que ela tinha aniridia se ela não tinha? Foi quando eu lembrei. Lembrei do sonho, onde o Dr. Charles me aparecia me apresentando a minha filha, me dizendo o nome dela. Lembrei da confirmação na qual o Dr. Charles foi usado por Deus para me confirmar que eu teria uma filha e que esse seria o nome. Lembrei dele e disse, nenhum médico diagnosticou, porque quem vai dizer que ela tem aniridia é o Dr. Charles. Fui para São Paulo para uma consulta minha e não perdi a oportunidade. Ela tinha 4 meses de vida. Disse, Dr. Charles, tome minha filha, querido. Olha o olho dela, ela tem aniridia, não tem? E assim foi. Ele olhou ela e logo de cara falou, claro que ela tem. Eu falei, meu filho, quando Deus fala um negócio é porque tem. Não duvide do que Deus fala. Depois desse diagnóstico, nós encaminhamos ela para o Hospital São Paulo. E lá,
Desde os seus primeiros meses de vida, ela teve a oportunidade de ser acompanhada pelos melhores médicos. Com 2 anos de idade, ela já fez a primeira cirurgia dela de glaucoma. Aos 4, ela já está usando o seu segundo óculos. A expectativa é que, se Deus quiser, ela vai ter uma qualidade de vida e uma visão muito melhor do que a minha. Graças a Deus, a aniridia dela é parcial. Ela tem uma parte considerável de íris. E hoje em dia, também aos 4 anos, ela também está, vou falar pela primeira vez aqui sobre isso, que ela também está sob investigação de TEA, autismo. E vou falar para vocês, para mim não muda nada. Um diagnóstico é só um diagnóstico. A minha filha é linda, perfeita, maravilhosa, do jeito que é, do jeito que Deus me mandou. E eu teria tido ela quantas vezes fosse preciso. Hoje eu não consigo entender o porquê daquele medo tão absurdo que eu tinha de gerar. E eu me arrependo profundamente de não tê-la tido antes. E por que eu tô falando isso tudo? A vida nem sempre nos dá respostas imediatas. Às vezes, ela nos faz caminhar por anos no escuro sem entender todos os porquês da vida, sem encontrar as explicações para todas as dores que nós carregamos. Mas Deus, Ele sabe sempre o que Ele está fazendo. Ele vê além do que nós conseguimos enxergar. Os traumas do nosso passado podem até gritar dentro de nós, tentando nos convencer de que nós não somos capazes, de que nós não podemos sonhar, de que o medo deve ser maior do que a nossa esperança. Mas o medo, ele não pode ser um cárcere. Ele existe para nos alertar, não para nos aprisionar. Se há um desejo pulsando dentro do seu coração, ele não está aí por acaso. Deus não coloca sonhos impossíveis dentro de nós. E quando nós nos sentimos fracas, sem saber qual caminho seguir, Ele se revela ali nos detalhes, nos sinais, nas respostas que chegam quando nós menos esperamos. A maternidade é um salto no desconhecido, nós não temos garantias de nada. Mas será mesmo que vale a pena desistir de viver o amor mais puro e intenso por medo do que pode acontecer? Se você sonha em gerar uma vida, mas teme o futuro, lembre-se de que você não precisa de certezas para ser forte. Você só precisa confiar. O amor sempre será maior do que qualquer desafio. Você não precisa ser perfeita, você só precisa estar disposta a amar e lutar por ele. Porque no fim das contas é isso. O amor nos fortalece. E quando Deus entrega uma vida nas nossas mãos, Ele nos capacita, Ele nos ensina, Ele nos sustenta. Não deixe que os seus traumas definam a sua história. Eles fazem parte de você, mas eles não são o seu destino. Seu caminho ainda está sendo escrito. E acredite, Ele já preparou capítulos lindos para você. Tchau, pessoal. Beijos.